Se eu fosse louco, nada disso faria sentido. Mas cada detalhe, cada passo foi pensado. Narrativas tenebrosas. É verdade, sempre fui nervoso, muito mesmo. Mas por que acham que isso me faz ser um louco? A doença só deixou meus sentidos mais aguçados, não apagados, nem entorpecidos. Minha audição, então, ficou afinadíssima. Eu ouvia tudo, no céu, na terra, até coisas no inferno. Então me digam, como é que eu poderia ser louco? Presta atenção, olha com que calma e clareza eu consigo contar essa história inteira. Não dá para explicar como a ideia entrou na minha cabeça. Mas, uma vez lá, ela não saiu mais. De dia e de noite, ela ficou ali martelando. E não era por raiva, nem por ódio. Eu gostava do velho, ele nunca me fez mal, nunca me ofendeu. Eu também não queria dinheiro dele. Acho que era o olho. Sim, o olho. Um dos olhos dele parecia o de um urubu, azul claro, como uma catarata feia. Toda vez que aquele olho me encarava, parecia que meu sangue congelava. Então, aos poucos, fui decidindo que precisava acabar com ele, só para me livrar daquele olhar. Agora, aqui está o ponto. Vocês acham que eu sou maluco, mas os malucos não pensam com clareza. Vocês deviam ter me visto. A forma como eu fui cuidadoso, com que atenção aos detalhes, com que calma eu preparei tudo. Nunca tratei o velho tão bem quanto na semana que antecedeu a noite do crime. E todas as noites, à meia-noite em ponto, eu abria bem devagarinho a porta do quarto dele. Quando eu conseguia abrir só o suficiente para passar a minha cabeça, eu entrava com uma lanterna coberta, de forma que nenhum feixe de luz escapasse, e enfiava a cabeça. Vocês iam rir se vissem como eu fazia isso com jeito. Mexia devagar, bem devagar, para não acordar o velho. Levava 1 hora inteira só para enfiar a cabeça até ver ele deitado na cama. E aí, quando minha cabeça já estava lá dentro, eu abria a lanterna com muito cuidado, bem de leve. Só o suficiente para um raio fraco de luz bater direto naquele olho de urubu. Fiz isso 7 noites seguidas, sempre exatamente à meia-noite. Mas o olho estava sempre fechado, então eu não podia fazer nada, porque o que me incomodava não era o velho, era o olho dele. Todas as manhãs, logo que amanhecia, eu entrava no quarto dele com naturalidade, falava com carinho, perguntava como ele estava. Dá pra ver que ele teria que ser muito esperto para desconfiar que toda noite à meia-noite eu tava lá observando ele dormindo. Na 8ª noite, fui mais cauteloso do que nunca. Meus dedos mexiam a maçaneta mais devagar do que o ponteiro de um relógio. Nunca antes eu tinha me sentido tão confiante nas minhas habilidades. Mal conseguia conter o orgulho. Imagina só, eu ali, abrindo a porta, sem que ele fizesse ideia do que estava acontecendo. Eu ri baixinho. Acho que ele ouviu, porque se mexeu na cama, como assustado. E você acha que eu desisti? Que nada. O quarto estava escuro como breu, pois as janelas estavam bem trancadas. Então, mesmo que ele tivesse acordado, não ia conseguir ver a porta abrindo. Continuei. Já estava com a cabeça lá dentro do quarto e prestes a abrir a lanterna, quando meu dedo escorregou no fecho, fazendo barulho. O velho sentou na cama e perguntou: "Quem tá aí?" Fiquei parado, completamente quieto. Não fiz um som sequer. Por 1 hora inteira, não mexi um músculo. E nesse tempo, também não ouvi ele deitar de novo. Ele devia estar sentado na cama, tentando ouvir alguma coisa, igualzinho eu fazia noite após noite, escutando a chegada da morte.
Depois de um tempo, ouvi um gemido de leve. Era de puro medo. Não era dor, nem tristeza. Era aquele tipo de som que sai da alma quando ela está completamente tomada pelo terror. Eu conhecia bem. Muitas vezes, no meio da noite, eu mesmo já tinha soltado gemidos assim, tomado por pensamentos assustadores. Sabia exatamente o que ele estava sentindo e tive até pena dele, mas também achei engraçado. Ele tinha acordado com aquele primeiro barulhinho e dali em diante só ficou mais apavorado, tentando se convencer que era só o vento ou um rato ou algo do tipo, mas não conseguia. Ele sabia que tinha algo ali. Depois de esperar bastante, resolvi abrir a lanterna. Só um pouquinho, devagar, bem devagar, até que um raio bem fino de luz escapou e bateu direto no olho do urubu. Ele estava aberto, bem aberto, e só de ver aquilo minha raiva cresceu. Eu enxergava aquele olho horrível com tanta clareza, coberto por uma película nojenta, que meu corpo todo se arrepiou. Não conseguia ver o resto do rosto, nem o corpo dele. Meu foco era só no olho. Aí ouvi um som fraco, abafado, repetitivo, como um relógio embrulhado em um algodão. Sabia na hora que era o coração dele batendo. E aquele som só aumentava a minha raiva, como o tambor que anima o soldado antes da batalha. Mesmo assim, tentei me controlar. Mantive o feixe de luz sobre o olho, mas o som do coração batendo ficava cada vez mais alto e mais rápido. O medo do velho devia estar explodindo e o barulho crescia a cada instante mais forte. Então, estão me ouvindo? Eu sou nervoso? Eu sei. E ali no meio da noite, aquele som estranho me deixou completamente apavorado. Por alguns minutos, ainda tentei manter a calma, mas o som não parava. Estava tão alto que achei que o coração dele fosse explodir, e aí me bateu o medo. E se algum vizinho ouvisse? A hora tinha chegado. Com um grito, escancarei a lanterna e pulei no quarto. Ele gritou uma vez, só uma vez. Em segundos, arrastei ele para o chão e virei a cama pesada por cima. Sorri satisfeito com o que fiz. O coração ainda batia por algum tempo, mas estava abafado. Ninguém ouviria. Finalmente, parou. O velho estava morto. Levantei a cama e chequei. Estava durinho. Coloquei a minha mão sobre o coração dele por um bom tempo. Nada. Estava morto mesmo. E agora, aquele olho nunca mais me incomodaria. Ainda acham que sou maluco? Então escuta só o que fiz para esconder o corpo. A noite estava passando e eu precisava ser rápido, mas silencioso. Primeiro, cortei o corpo. Cabeça, braços, pernas. Depois levantei 3 tábuas do piso e coloquei tudo ali. Voltei as tábuas para o lugar com tanto cuidado que ninguém, nem ele, perceberia algo estranho. Não ficou uma gota de sangue, nada para limpar. Eu tinha sido cuidadoso. Usei uma bacia que pegou tudo. Quando terminei, já eram 4 da manhã, ainda escuro, como se fosse meia-noite. O relógio bateu 4 horas. Alguém bateu na porta. Fui abrir tranquilo. O que eu tinha a temer? Eram 3 policiais. Se apresentaram de forma educada. Um vizinho tinha ouvido um grito durante a noite. Suspeitou de crime. Avisou a polícia. Eles foram enviados para investigar. Claro que deixei eles entrarem. Dei boas-vindas, disse que o grito tinha sido meu por causa de um pesadelo. Falei que o velho estava viajando. Mostrei a casa inteira, deixei que revistassem tudo. Por fim, levei eles até o quarto. Mostrei que tudo estava intacto, nada fora do lugar. E no embalo da minha confiança, puxei umas cadeiras para o quarto e convidei os caras a se sentarem e descansarem. E eu puxei uma cadeira e sentei exatamente em cima do lugar onde o corpo estava escondido. Os policiais pareciam satisfeitos. A forma como eu falava, a naturalidade, tudo parecia convencê-los. Estavam confortáveis conversando.
E eu respondia tranquilo. Mas aí eu comecei a me sentir estranho, pálido. Queria que eles fossem embora logo. Minha cabeça doía. Ouvia um zumbido nos meus ouvidos, mas eles ficaram lá, conversando. O zumbido piorou. Ficou mais claro. Continuei falando alto, tentando disfarçar mais o som. O som não vinha nos meus ouvidos. Era real. Aí percebi. Aquele som estava ali, no quarto. Era o mesmo som de antes. Baixo, abafado, rápido. Igual ao tic-tac de um relógio com algodão. Tentei respirar fundo, mas estava difícil. E os policiais? Nada. Como se não estivessem ouvindo. Falei mais alto, mais rápido, gesticulei como louco e o som aumentava. Me levantei e comecei a andar pelo quarto, indo e vindo, como se estivesse impaciente. Mas nada adiantava, o som crescia. Espumei, xinguei, rodei a cadeira, arrastei pelo chão, mas o som era mais forte, mais alto, mais alto. E eles ali, sentados, sorrindo. Como eles não estavam ouvindo? Ah, estavam sim, eles sabiam, estavam zombando de mim. Não dava mais, aquilo era demais, aquela zombaria, aqueles sorrisos falsos. Eu precisava gritar, gritar ou morrer, e então gritei. Chega, seus canalhas! Eu confesso. Arranquem essas tábuas. É ali, ouçam. É o coração horrível dele batendo. Não foi a polícia quem me encontrou. Não foram as perguntas, não foi a desconfiança. Foi aquilo que eu tentei calar e que nunca parou de bater. Nem toda confissão é voluntária. A mente também denuncia. Alguns sons não vêm de fora.